muita alegria estar aqui, reunido com os irmãos nessa noite, podendo cultuar o Senhor, juntamente com a sua igreja, e falar a respeito das maravilhas que o Senhor tem feito e tem realizado. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos tomar apenas um versículo como base para a ministração nessa noite, a partir desse versículo, discorrer a respeito de algumas questões registradas na palavra de Deus que vão falar ao nosso coração. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo de número 28, verso 18. Eu vou ler o verso 18 por duas oportunidades e depois nós vamos proceder com a exposição do texto. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 18. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Queira fechar sua Bíblia, por gentileza, e nos minutos que se seguem, pretendo contar com a sua total e restrita atenção para fazermos bom uso do tempo que nos foi disponibilizado. Queridos irmãos, o primeiro elemento que chama a minha atenção ao me deparar com esse texto é o seu contexto imediato, porque quando lemos a palavra de Deus, precisamos levar em conta o contexto imediato e depois o contexto geral. O contexto imediato deste verso 18 do capítulo 28 é que Jesus está ali reunido com os discípulos, momentos após a sua ressurreição, cerca de 40 dias após a sua ressurreição, um pouco mais. Ele está reunido com os discípulos, dá ordenanças para os discípulos dentro daquilo que nós vamos conhecer como a grande comissão, quando Jesus fala para os discípulos a ordem imperativa da igreja, que é o ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome pisarão em serpentes e em escorpiões, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, se beberdes algo mortífero, não lhes fará dano algum. Este é o contexto imediato no qual Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer a eles: É-me dado todo o poder no céu e também na terra. O que é de interessante que há neste contexto imediato, antes de falarmos a respeito do contexto geral? No contexto imediato, algo que chama a nossa atenção é que, conforme disse e repito, há pouco mais de 40 dias que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, que Jesus ali sofreu julgamentos diante do Sinédrio, diante de Anás, diante de Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Pilatos novamente, e enfim foi entregue para ser crucificado. Ocorre que em cada um desses julgamentos, à exceção do julgamento que ele enfrenta diante de Herodes, ele passou por uma sessão de tortura. E não somente isso, quando ele é entregue para ser crucificado, a sessão de tortura continua e dá um passo além, quando ele é açoitado. E muitas vezes nós lemos que Jesus foi açoitado, mas não procuramos compreender o significado dessa afirmação, o que é que significa ser açoitado. E a título de informação, o açoite ou azorrague era um instrumento de tortura, uma espécie de chicote, composto por um cabo de madeira e com 7 tiras de couro, e nessas tiras haviam pedaços de ossos de carneiro, também pedaços de chumbo, de estanho, e o objetivo era provocar inflamação em quem fosse vítima deste flagelo. Então, quando Jesus vai ser açoitado por 39 vezes, vai receber nas suas costas 39 açoites,
Você multiplica 39 vezes 7, porque ele recebe 39 açoites, e em cada um desses açoites, as suas costas foram atingidas ao menos 7 vezes, porque o açoite era um chicote composto por 4 tiras de couro. A história vai nos informar que quando alguém era vítima de um processo de açoitamento, ali as suas costas eram dilaceradas e em algumas sessões de açoitamento era até mesmo possível ver pedaços dos órgãos internos e também pedaços das costelas do indivíduo que sofria este flagelo. Jesus é açoitado, mas não somente açoitado. Depois de açoitado, ele é entregue para ser crucificado. Ele tem que carregar o patíbulo da cruz da fortaleza de Antônio, onde ele estava ali detido, diante de Pilatos, até o cume de um monte chamado Calvário ou Gólgota, percorrendo um trajeto, um percurso, que vai ficar conhecido como a Via Dolorosa, ou como a Via Cruxis, que é a Via da Cruz. Quando ele chega ali no alto daquele monte, do Monte Calvário, do Monte Gólgota, além de ser espancado, além de ser açoitado, além de ter que carregar aquela cruz, ele então tem os seus pés fixados naquela cruz por pregos grossos e com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Depois disso, ele tem também as suas mãos, e alguns historiadores vão afirmar que os pregos não transpassaram as palmas das suas mãos, mas que transpassaram o seu punho, entre os dois ossos que dão sustentação ao antebraço. Seja como for, ele teve um prego cravado, ou nas palmas das suas mãos, ou no seu punho, separando os dois ossos do seu antebraço. Além disso, ele recebe também uma coroa de espinhos na cabeça, porque a acusação pela qual ele foi sentenciado à morte é a de que ele se declarava rei dos judeus, provocando assim oposição a César, que era o imperador à época. Então, em um instrumento de zombaria, eles vão pegar ali uma coroa de espinhos, vão colocar na sua cabeça, e um dos soldados ainda vai bater na sua cabeça com um pedaço de bastão, a fim de fixar aquela coroa. Por que é que eu estou rememorando tudo isso com vocês? Porque alguém que enfrenta este tipo de cenário, alguém que enfrenta este tipo de tortura, alguém que enfrenta este tipo de flagelo, se não morrer no processo, se não perder a sua vida no processo, cerca de 40 ou 50 dias depois, esta pessoa vai estar tomado de inflamações, esta pessoa vai estar cuidando das suas feridas, essa pessoa vai estar impossibilitado em um contexto atual, em um contexto dos dias de hoje. É muito provável que esta pessoa ainda estaria internada em um leito de hospital, tratando da sua recuperação e tratando de curar as suas feridas. Este não era o contexto da época. Não havia os recursos da medicina que existem hoje. E ainda assim, menos de 60 dias depois, em um período entre 40 e 45 dias depois, Jesus havia ressuscitado, estava diante dos discípulos, não estava reclamando das suas feridas, não estava reclamando dos seus flagelos, não estava convalescendo, não estava moribundo, não estava se recuperando do processo de tortura, não estava passando por um processo de cicatrização, não havia pus nas feridas, as feridas já haviam se fechado, e ele estava olhando para os discípulos e dizendo: lembram-se das mãos que foram atadas, lembram-se das mãos que foram perfuradas na cruz do Calvário, lembram-se das mãos que foram impossibilitadas, não são sobre outras mãos, não são em outras mãos, são nas mesmas mãos que eu tenho todo o poder nos céus e também tenho todo o poder na terra. Pouco tempo se passou,
2 meses ainda não se encerraram, mas ele está ressuscitado e testemunhando, dizendo: eis que tenho em minhas mãos todo o poder nos céus e na terra. É bem verdade que, como disse o profeta Isaías, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Ele suportou a humilhação, ele suportou a afronta. Soldados tapavam seus olhos, vendavam seus olhos, batiam na sua face e dizia: profetiza quem foi que te bateu. O ladrão que estava à sua esquerda zombando dizia: se és mesmo o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e salva a nós também. Herodes vai falar com ele dizendo: você não vai me responder nada, eu estou te indagando e você não diz nada. E ele permanece em silêncio diante de Herodes. Pilatos vai provocá-lo falando: não sabe você que a sua vida está em minhas mãos, que eu tenho o poder de te soltar, que eu tenho o poder de te prender, que eu tenho o poder de mandar-lhe matar? E ele vai responder a Pilatos somente: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la novamente. E no terceiro dia, ainda de madrugada, quando as mulheres iam ao seu sepulcro, e chegando ao sepulcro, encontrando a pedra removida, observaram que o sepulcro estava vazio. Pedro e João vão até o sepulcro também. Chegando lá, observam que o sepulcro está vazio. O próprio Cristo vai aparecer a Maria, e em outra passagem um anjo vai aparecer a Maria e vai dizer a ela: por que é que você está procurando aquele que vive entre os mortos? Vai e diz aos discípulos que ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. A promessa é de que ele morreria como ovelha muda, mas ele não ressuscitaria como ovelha muda. Ele morre como ovelha muda, mas ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Ele morre em silêncio, mas após vencer a morte, após vencer o pecado, após vencer o inferno, ele não ressuscita calado, ele ressuscita olhando na face dos discípulos e dizendo: eu tenho em minhas mãos todo o poder nos céus, eu tenho em minhas mãos todo o poder na terra, eu tenho em minhas mãos todo o poder e também toda a autoridade. Esse é o contexto imediato. E o que vai chamar a minha atenção é que Jesus está fazendo esse tipo de afirmação diante de 11 homens que caminharam com ele durante os últimos 3 anos. Jesus está fazendo esse tipo de afirmação diante de 11 homens, seriam 12, mas a essa altura Judas já havia se retirado e cometido suicídio. Jesus está fazendo essa afirmação diante de 11 homens que passaram os últimos 3 anos caminhando com ele. E por que é que este contexto geral é importante? Porque se houvesse alguém com condição de redarguir Jesus, se havia alguém com condição de interpelar a Cristo, e usando o português atual, alguém com condição de desmentir a Cristo, seriam daqueles 11 homens. Porque eles caminharam com Jesus durante os últimos 3 anos. Então, quando Jesus fala diante dos discípulos: eu tenho em minhas mãos todo o poder nos céus e na terra, algum daqueles discípulos podia olhar e dizer: não é bem assim. Porque eu caminhei contigo durante os últimos 3 anos e eu me lembro que houve uma situação em que o Senhor não resolveu. Eu me lembro que houve uma situação onde o Senhor tentou, mas não conseguiu. Ele está falando isso diante de homens que andaram com ele, de homens que viviam 24 horas ao lado dele. E aí, quando ele fala que tem todo o poder nos céus e na terra, nenhum dos discípulos tem a coragem, tem condição de contestá-lo, porque eles sabiam que era verdade. E aí, nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, e o mesmo evento, a mesma sucessão de eventos, vai estar registrada no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos e também no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Uma sucessão de eventos que vão demonstrar, que vão sustentar
que vão dar lastro para a afirmação de Jesus. Quando ele diz, tenho em minhas mãos todo o poder nos céus e na terra, os discípulos se lembram e dizem, é verdade, ele tem mesmo. Por quê? Como é que começa o registro em São Mateus, capítulo 8, verso 22? O texto diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O evangelista Marcos vai registrar diferente. Registra que Jesus chega para os discípulos e diz assim para os discípulos, passemos para a outra margem do lago. E Lucas registra de igual modo. Aí Jesus chama os discípulos para passarem para a outra margem do lago, que a bem da verdade era um grande lago de água doce conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Um grande lago com aproximadamente 30 quilômetros de comprimento, 11 de largura, uma profundidade média de 70 metros, incrustado dentro de um vale. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, vamos passar para a outra margem do lago? Aí os discípulos concordam com ele, vamos passar para a outra margem do lago. Jesus não está chamando os discípulos para contornar aquele mar, para dar a volta, mas ele está chamando para atravessar, para passar por dentro, para passar pelo meio. E aí o que vai chamar a minha atenção, antes de prosseguirmos no texto, é o verso 23 do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Por quê? Porque o texto diz, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E por que é que esta afirmação é importante? Por que é que este detalhe não pode passar despercebido e nem tampouco ser ignorado? Porque no relato de Marcos e de Lucas, Jesus diz para os discípulos, ei, vamos passar para outra margem? E os discípulos concordam. Aí no relato de Mateus, Mateus registra, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que é que tem de mais nisso? Onde é que nós vamos chegar com isso? O que tem de mais nisto e de importante é que no relato de Marcos e Lucas, Jesus chama para atravessar para o outro lado, e no relato de Mateus nós vemos como que essa dinâmica vai ocorrer. Porque quando Jesus fala para os discípulos, vamos passar para outra margem, os discípulos concordam, mas eles não saem correndo, um atropelando o outro, passando na frente do outro, e entrando no primeiro barco que está à disposição. Jesus diz, vamos passar para outra margem, os discípulos dizem, vamos, só que eles ficam parados esperando. E aí Mateus registra, e quando Jesus entrou no barco, aí os discípulos entraram. Aí os discípulos seguiram. Por quê? Já imaginou se Jesus diz assim, vamos passar para outra margem? Existem vários barcos ali, às margens do Mar da Galileia. E aí os discípulos se adiantam, passam na frente de Jesus, entram num barco, começa a navegação, e aí Jesus entra no outro barco. Mas não é isso que acontece. Jesus chama para navegar, Jesus convida para passar para outra margem, e ainda assim eles ficam parados esperando Jesus entrar no barco, para somente depois eles entrarem também. Qual é o detalhe importante? O detalhe é que não se pode passar o carro na frente dos bois. Não é o mestre que segue os discípulos, são os discípulos que seguem o mestre. Não é os discípulos que vão entrar correndo no primeiro barco que passar e depois ficar de lá de dentro gritando, ei Jesus, entra aqui, porque a gente já escolheu o barco. Não. Jesus chama, mas eles ficam esperando. Vamos ver qual barco que Jesus vai escolher. No barco que Jesus entrar, a gente entra. No barco que Jesus entrar, nós entramos também. O convite é dele, mas a iniciativa é dele também. O convite é dele, mas quem decide a hora de começar é ele. Quem decide como começar é ele. Quem decide quando começar é ele. Aí os discípulos ficam esperando. Paulo não estava presente quando isso aconteceu. Jesus vai aparecer para ele muito tempo depois no caminho de Damasco. Mas é possível que ele ficou sabendo dessa informação, compreendeu o peso e a importância dela, e aí na sua carta ele vai escrever: eu já estou crucificado com Cristo,
E se eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas é Ele que vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, não é Ele entrar no meu barco, é eu entrar no barco dele. Se eu estou crucificado com Cristo, não é eu escolher, é eu deixar que Ele escolha. É eu submeter a minha vontade à vontade dele. É eu falar assim: Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, mas eu vou colocar tudo de lado para viver o seu sonho, para viver o seu plano, para viver a sua vontade e para viver aquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida. Porque já imaginou se os discípulos entram em qualquer barco? Só que eles esperam, aí Jesus entra, depois que Jesus entra, os discípulos entram também. E sabe o que é que acontece? Começa a navegação. Alguém pensa assim: mas já que eles entraram no barco de Jesus, então vai ser 1000 maravilhas até chegar do outro lado. Vai ser céu de brigadeiro, vai ser só bonança, só calma, só tranquilidade. Tem gente que infelizmente pensa assim: na primeira dificuldade, falar: Deus não está nesse negócio não, vou parar por aqui, se fosse de Deus ia dar tudo certo, eu não ia ter nenhum tipo de obstáculo. Eu convivo com pessoas assim, e é provável que você também. Só que os discípulos, eles estão debaixo de um convite de Jesus, é Jesus quem convidou para chegar do outro lado, eles estão dentro do barco que Jesus escolheu, e ainda assim sabe o que é que vai ocorrer? O texto diz que no meio do mar, e o problema acontece sempre no meio. Por quê? Porque tanto para terminar de atravessar quanto para voltar para trás é a mesma distância. Quando chega no meio do mar, aí nós não temos recurso, nós não temos escapatória. Aí quando chega no meio do mar, vem uma grande tempestade, vem um grande vendaval, um grande temporal. E aqui eu compartilho com você outro detalhe importante. O mar da Galileia, eu disse, repito, ficava dentro de um vale. Vale já não é lugar que crente gosta de estar. Mar também não. Mar fala de luta. Vale fala de luta. Agora imagina você estar dentro do mar e esse mar está dentro de um vale. E para piorar a situação, dentro do mar, dentro do vale, ainda vem uma tempestade. Só que quando vem a tempestade, os discípulos começam a tentar resolver. Jesus está na proa do barco, Jesus está na polpa do barco, melhor dizendo, dormindo. E eles pensam assim, a princípio: não vamos acordar Jesus. De mar a gente entende. De navegação nós entendemos. Nós somos pescadores. Nós estamos acostumados a lidar com mar revolto. Nós estamos acostumados a lidar com grande onda. Deixa Jesus ficar aí dormindo. Quando a gente chegar do outro lado, a gente conta para ele: ei, Jesus, o senhor perdeu. Veio aqui uma tempestade, mas nós conseguimos atravessar e conseguimos chegar do outro lado. Aí eles começam a tentar lutar com o próprio recurso. Só que a tempestade vai piorando. E o texto diz que as ondas já não estão mais se arrebentando no casco do barco, mas as ondas estão se arrebentando dentro do barco, é o que o texto diz. E o barco já está se enchendo de água. E aí quando eles pensam assim: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora nós vamos afundar, vai morrer todo mundo. Aí eles se lembram de um detalhe importante. Qual é o detalhe? Ei, peraí, nós não entramos no barco por conta própria. Não sei se Ei, você reparou em qual barco que nós entramos, Pedro? Reparei, nós deixamos Jesus escolher o barco. Depois que ele entrou, nós seguimos ele. Ah, não, então ele está no barco. Se nós entramos no barco que Jesus escolheu, ele está no barco. Tá assim, vamos lá acordar Jesus. Aí chega e acorda Jesus. Aí quando Jesus desperta, o texto diz, ele estava na polpa do barco. Aí ele se levanta, vai para a proa do barco, que é para a parte da frente daquela embarcação. Ele fica de pé na proa daquele barco. O texto diz assim, que ele dá uma boa olhada no mar. Ele encara o mar de frente. Ele encara a tempestade de frente. Ele olha para aquele vendaval e depois que ele olha e observa, ele diz assim:
acalma-te vento e aquieta-te mar. Acalma-te vento e aquieta-te mar. Em outra tradução ele diz: mar e vento sossega. Em outra tradução ele diz: mar e vento cala-te. Sabe o que é que acontece? Vocês já viram alguém apagando uma lâmpada? Pastor, não é que o vento foi parando de soprar devagarzinho, não é que as ondas foram diminuindo devagarzinho, não. Quando ele disse: acalma-te vento, aquieta-te mar, o texto diz que imediatamente o vento parou de soprar. O texto diz que imediatamente veio uma grande bonança. Eu não sei como isso aconteceu, mas os discípulos que estavam lá ficaram tão espantados e aterrorizados, já andavam com Jesus há muito tempo, mas quando isso acontece, um começa a olhar para o outro e começa a perguntar: que homem é esse? Que homem é esse? Eu estou andando com ele há muito tempo e ainda não conheço. Eu estou andando com ele há muito tempo e ainda não sei dizer categoricamente quem ele é. Eu estou convivendo com ele, amanheço com ele, durmo com ele, anoiteço com ele, almoço com ele, janto com ele, mas isso daí eu nunca vi ninguém fazendo. Que homem é esse que manda? Que homem é esse que quando manda não é desobedecido? Porque tem muita gente que manda e não é obedecido. O segredo não é mandar, o segredo é que quando ele manda, o mar obedece. Quando ele manda, o vento obedece. Quando ele manda, o mar se cala. Quando ele manda, o vento para de soprar. E se Jesus estivesse respondendo para os discípulos naquele momento, ele responderia: quer saber que homem é esse? Esse é o homem que tem todo o poder nos céus e que tem todo o poder na terra. Tem todo o poder nos céus, tem todo o poder na terra. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida nesse momento. Se você tem fé, levanta a sua mão para você receber. Se Jesus está dentro do barco, pode ficar despreocupado. Se Jesus está dentro do barco, pode começar a preparar o testemunho. Se Jesus está dentro do barco, pode começar a cantar o hino da vitória. Se Jesus está dentro do barco, não importa o que tem do lado de fora. Do lado de fora tem tempestade, do lado de fora tem temporal, do lado de fora tem mar revolto, do lado de fora tem onda. O que importa é que Jesus está do lado de dentro. Ele está do lado de dentro, ele está do lado de dentro, e ele está mandando o temporal se acalmar na sua vida. Calaia, série, mi calamandou, mi calaia, série, mi cofai. Requemande, couve, naga, souri, mi calamandori, vihai. Calamandori, viastere, mi couve. Aí o que chama a minha atenção é que até onde eu sei, mar não tem ouvido e vento também não tem ouvido não. Mas Jesus mandou, e mesmo sem ouvido teve que dar ouvido à voz dele. Teve que obedecer à ordem dele. Isto é figura de linguagem, e eu vou recorrer a uma também. Quando Jesus diz: mar acalma, vento aquieta-te, é como se o vento olhasse para o mar olhasse para o vento e perguntasse um para o outro assim: ei, você reconhece essa voz aí? Quem é que está mandando? Você sabe que voz é essa? E o outro respondesse assim: eu estou me recordando, eu lembro sim que voz é essa. Que voz é essa que está mandando? Sabe qual é a voz? Você ainda não identificou? É a mesma voz que aparece lá no livro de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Jesus está mandando, o vento está se recordando, o mar está se recordando. Que voz é essa? E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí que a voz vai aparecer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque Ele chama todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua voz. Ele chama aquilo que não existe como se já existisse. Ele tem toda a autoridade nos céus, Ele tem toda a autoridade na terra. Jesus está dizendo para os discípulos: eu não chamei vocês para o naufrágio, eu não chamei ninguém para morrer afogado,
preparado. Eu não chamei ninguém para nadar e morrer na praia. Qual foi o convite? Passemos para outra margem do lago, com tempestade ou sem tempestade, com vento ou sem vento, com prova ou sem prova, com tribulação ou sem tribulação. Você vai chegar do outro lado e a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Aí ele demonstra que ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele diz: tenho todo o poder nos céus e na terra. Sabe, tudo aquilo que vocês não controlam, fica tranquilo, eu controlo. Quando vocês perdem o controle, é aí que a coisa fica boa. Porque enquanto o controle está na nossa mão, a gente vai tentando fazer, e às vezes sai gambiarra. Mas quando a gente vê que não tem mais jeito, a gente fala: ei Deus, agora é contigo, resolve aí. Aí o salmista diz assim: eu elevo os meus olhos e faço uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: eu estou olhando para os montes, mas não é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez também a terra. Tudo aquilo que você não controla, pode ficar tranquilo, Ele controla. Tudo aquilo que você não domina, pode ficar tranquilo, Ele domina. Tudo aquilo sobre o qual você não tem poder, pode ficar tranquilo. Ele tem todo o poder nos céus, Ele tem todo o poder na terra, Ele tem poder sobre as forças da natureza, Ele tem poder sobre a sua vida. Quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem perdoou o seu pecado foi Ele, quem escreveu o seu nome no livro da vida foi Ele, quem te libertou foi Ele, quem te batizou no Espírito Santo foi Ele, quem te deu dons espirituais foi Ele, quem te deu ministério foi Ele. Talvez você está olhando para o problema da esquerda, está olhando para o problema da direita. Essa é a maior luta que eu já enfrentei na minha vida, e eu estou pensando que eu não vou suportar, eu estou pensando que eu não vou conseguir, eu estou pensando que eu vou sucumbir e que eu vou desistir no caminho. Mas aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra manda te dizer nessa noite: ser forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. Seja forte e seja corajoso, porque eu sou contigo. Eu gostaria que tivesse um texto na Bíblia dizendo que o crente nunca vai passar pelo vale. Esse texto não existe, mas existe um texto mais bonito do que este, e o salmista vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não tenho medo do vale, não tenho medo da sombra, não tenho medo da morte, porque tu estás comigo, tu não me desampara. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, Ele não te abandona, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Ele passa contigo no meio da prova, passa contigo no meio do fogo, passa contigo no meio da luta, entra com você no meio da tempestade e faz você sair do outro lado. A tempestade passa, o vento passa, as ondas passam, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece até a volta de Jesus. A tempestade se acalma. A tempestade se acalma. O barco chega do outro lado. Sabe o que é que acontece? Quando o barco chega do outro lado, chega na província dos Genezarenos ou dos Gadarenos. Há uma região chamada Decápolis, pois haviam ali 10 grandes cidades. Quando o barco chega, aí o texto diz assim: se você duvida, chegando na sua casa, abra no Evangelho de São Marcos. Diz assim: que saiu um endemoniado, que vivia nos sepulcros, que não era possível que ele fosse preso, que ele fosse detido. Ele andava nu, andava pelos sepulcros. Sabe o que é que o texto diz? Não é invenção de pregador. Diz assim: o endemoniado veio da onde ele estava, chegou até Jesus. E sabe o que é que ele fez? Isso assusta, porque às vezes nós lemos e não prestamos atenção. Mas o texto diz que o endemoniado veio, prostrou diante de Jesus e adorou. Eu não posso fazer nada com essa informação, não foi eu que escrevi.
Marcos estava lá e escreveu que o endemoniado vem, se prostra diante de Jesus e adora. Mas espera aí, antes de ser liberto ou depois de ser liberto? Antes de ser liberto, ainda possesso de demônios, ele se prostra diante de Jesus e reconhece a autoridade dele. Aí ele se prostra e adora. E aí, onde é que eu vou encontrar amparo ou respaldo para esse tipo de informação na Bíblia Sagrada? Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, ele diz assim: meus irmãos, eu quero que haja em vocês o mesmo sentimento que houve primeiramente em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão embaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí João vai compreender e vai ter uma visão, e vai registrar no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Ele diz que após o livro selado ser aberto, ele vai olhar, e quando ele olha, ele diz assim, que ele viu todos os seres. Primeiro ele começa dizendo que ele vê os 24 anciãos, depois ele vê os 4 seres viventes, depois ele vê todos os seres que existem no céu, todos os seres que existem na terra, todos os seres que existem debaixo da terra. Depois que João fala de todos os seres, ele diz assim: e todas as coisas, não são seres, não são pessoas, mas todas as coisas que existem estavam cantando um cântico e dizendo ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio, seja o poder pelos séculos dos séculos. Isaías vai ter uma visão semelhante no início do seu ministério, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins voavam diante dele, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Eles não voavam fazendo cara de paisagem, eles não voavam calados, mas eles voavam clamando uns para os outros e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por que é que o endemoniado vem? Se prostra diante de Jesus, e ali ele vai apresentar ou expressar adoração. É porque Jesus é um nome que é sobre todo nome, é porque Jesus tem todo o poder nos céus e também tem todo o poder na terra. É porque diante do nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário tem que bater em retirada. Tem gente que às vezes fica pensando assim, que existe uma disputa entre Deus e Satanás, e que Deus vence com muita dificuldade nos 45 do segundo tempo. Não é nada disso, meu querido irmão. Diante dele todo joelho se dobra, diante dele aquele que quer dobrar o joelho dobra, aquele que não quer dobrar o joelho dobra do mesmo jeito. Diante dele aquele que acredita nele dobra o joelho, mas aquele que não acredita tem que dobrar o joelho também. O crente dobra o joelho diante dele, o ateu vai dobrar o joelho diante dele, aqueles que são devotos de religiões de matriz africana também vão dobrar o joelho diante dele. Quando a trombeta soar e quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele não vai perguntar quem quer e quem não quer, ele não vai perguntar quem concorda e quem não concorda. Virá o Filho dos homens nas nuvens do céu com poder e grande glória. Diante dele o sol vai fugir da presença dele, tamanha a sua glória. O céu vai se enrolar como um papel, a lua não vai encontrar lugar para ela, as estrelas do firmamento vão fugir da presença dele, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu tenho certeza que nesse dia pessoas estarão com raiva, pessoas não estarão satisfeitas,
pessoas estarão furiosas, mas eu tenho certeza que nesse mesmo dia haverão pessoas que estarão com o coração cheio de desejo, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de júbilo. É possível que vai ter gente falando assim: ei Jesus, posso falar de novo? Porque eu gostei desse negócio de falar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Que Satanás tem que bater em retirada diante da presença dele? É porque ele tem todo o poder nos céus e tem também todo o poder na terra. Por um instante mantenha a sua mão estendida, mantenha a sua mão levantada, que eu vou profetizar na sua vida. Crente não precisa ter medo de feitiçaria, crente não precisa ter medo de macumbaria, crente não precisa ter medo de encantamento, crente não precisa ter medo de maldição, porque a escrita de dívida que pesava contra você foi cravada por Jesus na cruz do Calvário, e quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu profetizo para aqueles que estão com a mão levantada que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão. Pode cair 1000 ao seu lado, pode cair 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, não será atingida, não será atingido, não será atingida, porque aquele que te guarda não dorme, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. E quem acredita com a mão levantada, abra a boca e glorifica, abra a boca e adora, abra a boca e exalta. Enquanto você glorifica, cadeias são quebradas. Enquanto você glorifica, ele manifesta poder, ele manifesta unção, ele manifesta graça, ele manifesta misericórdia. Enquanto você glorifica, a glória dele inunda a sua vida. Aquele endemoniado é liberto. Mais 5 minutos eu encerro. Ele retorna, ele liberta o endemoniado, entra com os discípulos no barco e vai retornar. Preste atenção, porque esse detalhe é importante. Ele liberta o endemoniado, os discípulos entram no barco e ele vai retornar. Qual detalhe que é importante? Observe comigo. Você vai me ajudar. O barco é o mesmo? É. O mar é o mesmo? É. As pessoas são as mesmas? Também. Por que é que na volta não tem tempestade? Aí vamos fazer aquele exercício de novo, porque o texto diz que ele falou com o mar e com o vento, e o mar e o vento obedeceu. Então vamos fazer esse exercício. Jesus entra no barco e está retornando com os discípulos. Aí quem sabe, usando figura de linguagem, o mar e o vento diz assim: ei, está vindo um barquinho ali, agora nós vamos afundar esse. Já que na ida a gente não afundou, nós estamos 0-0 hoje, vamos marcar um placar aí. Aí um fala para o outro assim: você não está conhecendo esse barco não, rapaz? Perdeu o juízo. É o mesmo barco. São as mesmas pessoas. O mar é o mesmo, o vento é o mesmo. Não tem tempestade na volta. Porque o mar é o mesmo, o vento é o mesmo, o barco é o mesmo, as pessoas são as mesmas. Mas o capitão do barco também é o mesmo. Aí nesse hipotético diálogo entre vento e mar, um fala para o outro assim: está querendo passar vergonha 2 vezes no mesmo dia? É a gente começar a fazer tempestade aqui, ele vai mandar ficar quieto de novo. E nós não temos alternativa. Sabe qual é a aplicação para a sua vida? Para você descansar no Senhor? Problema que Jesus resolve, está resolvido. Não tem revanche. Ele não tem que voltar atrás para fazer, espera aí que eu vou consertar aqui, porque da primeira vez não ficou muito bom. Não, não. O que ele resolve, está resolvido. É assunto encerrado, é caso consumado. É prego batido e ponta virada. Se ele resolveu, está resolvido. É cantar o hino da vitória e contar testemunho. Aí quando ele atravessa o mar de novo, não há tempestade. Em 5 minutos eu encerro. Só que quando ele chega, que ele coloca o pé na praia, já tem gente esperando ele.
Então observa, quando ele acalma a tempestade, ele demonstra poder sobre as forças da natureza. Quando ele liberta o endemoniado, ele demonstra poder sobre o mundo espiritual. Aí quando ele pisa na praia, tem um homem esperando ele, o nome era Jairo. Ele chega até ele e fala assim: Senhor, vamos correndo na minha casa, porque a minha filha está moribunda. O que é moribunda? Alguém que está desfalecendo, quase morrendo. Jairo diz assim: minha filha está, morre que não morre. Vamos correndo lá na minha casa, que de repente, se o Senhor chegar lá antes dela morrer, só ainda consegue curar ela. Aí Jesus fala assim: Jairo, não tema, crê somente. Aí quando ele está caminhando para a casa de Jairo, o que é que acontece? Havia uma mulher que ela não tinha a mesma posição de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo era um homem, além de ser homem, era uma pessoa influente, respeitada. Aquela mulher não. A mulher era relegada a um papel secundário dentro do contexto daquela época. Aí ela diz assim: primeiro, eu não posso chegar até Jesus para estabelecer um diálogo com ele porque eu sou mulher. Segundo, não somente sou mulher, mas sou uma mulher considerada impura por causa da minha enfermidade. Eu não posso nem estar aqui no meio do povo. Se alguém me reconhecer aqui, eles já vão me expulsar. Mas não tem problema. Se ele vai na casa de Jairo, beleza, eu entendo por que ele está indo na casa de Jairo. E aqui eu abro um parênteses: tem gente que não recebe a bênção porque começa a murmurar. Imagina se aquela mulher começa a olhar dizendo: tá vendo? Na casa de Jairo ele vai. Tá vendo? Com Jairo ele conversa. Tá vendo? A Jairo ele atende. Não, ela não tem nenhum tipo de pensamento. Ela diz assim: não precisa ele me ver, não precisa ele conversar comigo, não precisa ele ir lá em casa como ele está aí na casa de Jairo, mas se eu pelo menos tocar na orla do manto dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada da minha enfermidade. Ninguém precisa nem ficar sabendo. Ela não queria nem contar testemunho. Eu não preciso de ninguém ficar sabendo. Eu quero ter o meu problema resolvido. Eu não quero ficar famosa porque Jesus andou comigo, porque Jesus foi na minha casa. Eu quero tocar na orla do manto dele, porque eu sei que quando eu tocar eu vou ser curada. E aí um detalhe importante: a orla fica na extremidade inferior. Então aquela mulher, ela vai rastejando, aquela mulher, ela vai ali agachada, se aproximando de Jesus, ela vai rastejando no meio da multidão. Jesus está caminhando para ir à casa de Jairo, e a mulher está indo engatinhando em direção a Jesus, se rastejando em direção a Jesus para tocar na orla do manto dele. Sabe o que é que acontece? O texto diz assim, que na hora que ela toca, ela é curada e sai virtude. Mas não somente isso, na hora que ela toca, Jesus para. Jesus estava caminhando, mas quando a mulher toca nele, ele para. E aí quando ele para, ele começa a perguntar: ei, quem foi que me tocou? Alguém tocou em mim. Alguém tocou nas minhas vestes. Aí Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, está aqui uma grande multidão ao nosso redor. As pessoas estão se acotovelando, as pessoas estão empurrando umas às outras, as pessoas estão esbarrando no Senhor, as pessoas estão te oprimindo, estão te imprensando. E o Senhor faz uma pergunta dessa: quem foi que te tocou? Aí é como se Jesus respondesse para Pedro: ei Pedro, eu não estou perguntando em vão, Pedro. Eu não estou perguntando quem foi que esbarrou em mim, Pedro, porque eu reconheço a diferença entre esbarrar e entre tocar. Aquele que esbarra em mim continua do mesmo jeito, mas aquele que toca em mim recebe virtude. É por isso que tem pessoas que vêm em um ambiente no qual Jesus está, elas sentem a presença de Jesus, elas dão glória a Deus, dão aleluia, mas não recebem o milagre. Sabe por quê? Porque estão se contentando em esbarrar em Jesus. Esbarra em Jesus e pensa que o problema foi resolvido. Sabe por quê? Porque para tocar na orla tem que se abaixar, tem que se inclinar. Inclinar se fala de se humilhar, e muitas vezes a pessoa se estriba no seu próprio conhecimento e na sua própria capacidade e não quer se humilhar diante de Deus. Mas Jesus mesmo vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, Deus humilha, mas qualquer que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta.
alta. Eu tenho uma palavra dos céus para a sua vida nessa noite. Nesta noite não é diferente. O mesmo Jesus que estava caminhando em direção à casa de Jairo, ele está no meio da igreja nessa noite, e você pode tocar na orla do manto dele. Você pode tocar na orla do manto dele. Se humilha na presença dele. Ah, mas eu já fiz exame e o médico falou que não tem jeito. Ah, mas eu já estou com resultado e falaram para mim que não tem jeito. Eu já estou fazendo tratamento há muito tempo e falaram que a doença é crônica, que a enfermidade é crônica e que eu vou ter que conviver com ela para o resto da minha vida. Eu não saí da minha casa para vir aqui brincar de pregador, e você não saiu da sua casa para vir aqui brincar de crente. Se você acredita, você pode sair daqui hoje curada da sua enfermidade. Você pode sair daqui hoje curado da sua enfermidade. Não importa o que o médico falou, não importa o que o exame apontou, não importa qual foi o diagnóstico fechado. Eu tenho uma palavra dos céus para a sua vida nessa noite. Diante de você está o Jesus que tem todo o poder nos céus, que tem todo o poder na terra, que é médico por excelência, que é Jeová Rafá, aquele que cura, e ele cura a sua enfermidade nessa noite. Ele cura a sua enfermidade nessa noite. Ele cura a sua enfermidade nessa noite. Enfermidade no sangue, enfermidade nos ossos, enfermidade na pele, enfermidade no coração, enfermidade no pulmão, enfermidade no fígado, enfermidade nos rins, enfermidade nos olhos, enfermidade na pele, enfermidade no cérebro. Pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Toca na orla do manto dele, toca na orla do manto dele, seja curado, seja curada, seja curado, seja curada, seja curado, seja curada. Estes sinais seguirão aos que crerem. Não é você que sai batendo de porta em porta, correndo atrás de sinal, não. Você segue Jesus e o sinal te segue. Você segue Jesus e a bênção te segue. Você segue Jesus e a cura te segue. Você segue Jesus e a libertação te segue. Toca na orla do manto dele e seja curado nessa noite. Aí ele vai até a casa de Jairo. Ele cura aquela mulher, demonstrando que ele tem poder sobre as enfermidades. Acalma a tempestade, poder sobre as forças da natureza, controla o que você não controla. Liberta o endemoniado, poder sobre o mundo espiritual. Cura a mulher do fluxo de sangue, poder sobre as enfermidades. Aí quando ele chega na casa de Jairo, alguém fala assim: ei Jairo, Jesus chegou atrasado, chegou tarde, sua filha estava, morre que não morre. Adivinha, Jairo morreu. Aí Jesus fala de novo: Jairo, crê somente. Jairo não murmura, porque Jairo podia começar a murmurar. Também aquela mulher foi parar Jesus no meio do caminho, Senhor. A gente não tinha tempo para parar, não. Só podia vir aqui, curar a minha filha. A mulher não estava morrendo, ela já estava esperando 12 anos mesmo. O Senhor voltava lá e curava ela. Só que Jesus nunca chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora dele. Por quê? Porque o texto diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. E que aquela mulher sofria há 12 anos com enfermidade. Então uma mulher que está sofrendo há 12 anos com enfermidade, se você pergunta para ela se 12 anos é muito ou pouco, ela fala que é muito, é uma eternidade, não aguento mais. Só que a filha de Jairo tinha 12 anos. Se você pergunta para Jairo: ei Jairo, 12 anos é muito ou é pouco? Jairo fala: é pouco, ainda não vivi nada com minha filha, só 12 anos. Aí Jesus diz assim: ei, se para você 12 anos é muito, vou colocar aqui um ponto final. Seu problema está resolvido. Ei Jairo, 12 anos é pouco? Crê somente. Vou retirar o ponto final. E você vai continuar a sua história com a sua filha. Aí quando Jesus chega, eles falam: Jairo, a menina já morreu. E começa a murmurar. Aí Jesus fala assim: está murmurando? Então todo mundo para fora, vai ficar do lado de fora. Ele diz assim: dentro da casa só vai ficar Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Os murmuradores ele coloca para fora. Aí ele chega diante da menina, toma ela pela mão, diz talitá cumi, que em aramaico significa: menina, levanta-te. Sabe o que é que acontece? A menina levanta imediatamente. Aí Jesus vira para a mãe dela e fala assim: dá de comer para ela, porque está com fome, acabou de ressuscitar, e morto não come, mas quem está vivo se alimenta. Aí sabe o que é que acontece? E aqui que está o detalhe final. Jesus olha
para Jairo, para a esposa dele, para Pedro, Tiago e João, e fala assim: ei, vocês não vão contar para ninguém o que aconteceu aqui. Aí Lucas diz assim, que aquela notícia correu todo aquele país. E você precisa me ajudar a resolver esse problema. Se Jesus falou com Jairo, com a esposa, com Pedro, Tiago e João, que não era para contar nada para ninguém, e ainda assim a notícia percorreu todo o país, quem foi que contou? Porque eu imagino que Jairo foi obediente, que a esposa dele também. Pedro, Tiago e João nem se fala. Sabe quem saiu contando? É quem estava do lado de fora murmurando, rindo e falando que não ia acontecer. É quem estava do lado de fora duvidando, que teve que sair dando testemunho e falando a respeito do milagre que o Senhor realizou. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que não vai precisar nem de você abrir a boca. É quem estava olhando e falando que não tinha jeito, vai ter que engolir as palavras e sair dando testemunho da sua vida. Aí alguém vai até perguntar assim: ei, mas espera aí, você não falou que o problema dela não tinha solução? E a pessoa vai responder: eu estava enganada. Teve solução sim, porque o Senhor se manifestou na vida dele, se manifestou na vida dela com poder e grande glória. Mas você não estava rindo e não estava falando que não tinha mais jeito. Eu pensei que não tinha mais jeito, mas os céus liberaram uma palavra diferente. Eu pensei que não tinha mais solução, mas Deus entrou com providência. Eu pensei que não tinha mais solução. De fato não tinha solução na esfera humana, mas aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ele acalma a tempestade, ele liberta o oprimido, ele cura a enfermidade. A medicina vai nos falar a respeito de determinados detalhes, nos dando um diagnóstico, mas a palavra final vem dele. É ele quem dá a palavra final. Existe um ditado no mundo que diz que enquanto a vida, a esperança, mas existe um hino que nos informa que ele vai além da medicina. Mesmo quando não tem vida mais, ainda tem esperança, ainda tem esperança, ainda tem esperança. Ele tem em suas mãos todo o poder e toda a autoridade. Ele tem em suas mãos todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Talvez você está pensando assim: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não visito mais, meu ministério morreu, meu chamado foi sepultado. Mas Deus está te dizendo: ele ressuscita o seu ministério, ele ressuscita o seu chamado, ele ressuscita a sua vocação. As pessoas vão testemunhar e ainda vão falar a respeito do milagre que o Senhor realizou na sua vida. Se coloque de pé juntamente comigo nesse momento e encerramos. Observe: acalma a tempestade, poder sobre as forças da natureza. Liberta o endemoniado, poder sobre o mundo espiritual. Cura a enfermidade da mulher do fluxo de sangue, poder sobre as enfermidades. Ressuscita a filha de Jairo, poder sobre a morte. Chegou no limite, no extremo, até o morto ele ressuscita. Aí ele vai para casa. Só que todo bolo precisa de uma cereja. E quando ele chega em casa, é aí que o mistério da eternidade é descortinado. Porque quando ele chega em casa, em Cafarnaum, eles vão trazer um paralítico até a ele. Só que não tinha jeito de entrar, porque uma grande multidão estava tanto dentro de casa quanto lá de fora. Aí a importância de se ter amigos. Os amigos do paralítico tomam uma decisão: já que não tem jeito de passar com ele, vamos abrir o telhado, vamos descê-lo pelo telhado até diante da presença de Jesus. Jesus vai curar ele. Mas Jesus já não havia curado a enfermidade, demonstrando poder sobre as enfermidades. Aí quando o paralítico é colocado diante de Jesus, ao invés de curar o paralítico, Jesus olha para o paralítico e fala: ei, perdoados te são os seus pecados. Aí fariseus, escribas se indignam, porque eles pensam assim: que ele acalma a tempestade, a gente aceita. Que ele liberta o endemoniado, também. Que ele cura a enfermidade, vá lá. Até ressuscitar morto, a gente ainda engole. Mas perdoar pecado? Aí eles começam a se perguntar:
Quem é que tem poder de perdoar pecado se não for Deus? É só Deus que tem poder de perdoar pecado. Eles ainda não tinham entendido o mistério. Deus estava ali encarnado na frente deles. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, olha para eles e lança um desafio. Qual é mais fácil dizer? Perdoado te são os seus pecados? Ou levanta, toma a sua cama e anda? Eu te ajudo a responder essa questão. Falar levanta, toma a sua cama e anda é mais difícil. Porque falar perdoado te são os seus pecados não demanda nenhuma ação. Ninguém sabe, não há evidência se o pecado foi perdoado ou não. Agora levanta, toma a sua cama e anda, o paralítico precisa levantar. Aí Jesus diz assim: ei, vocês não vão me responder não? Eu respondo. Então eu vou fazer aquilo que para vocês é difícil, para vocês entenderem que eu posso fazer aquilo que para vocês é fácil. Para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem na terra poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte, poder sobre o mundo espiritual, poder sobre as forças da natureza. Mas para vocês aceitarem que ele tem também poder de perdoar pecado, sabe quem saiu no lucro? O paralítico. Ele olha para o paralítico e fala assim: você só ia sair daqui perdoado, mas ia sair carregado. Mas por causa dos murmuradores que não estão acreditando que o seu pecado foi perdoado, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. Sabe qual é o maior poder dele? É poder de perdoar pecado. É por isso que você está aqui hoje. Não é porque você é bom, não é você que escolheu a ele, foi ele que escolheu a você. É ele quem te amou primeiro. Você só está aqui hoje porque ele tem poder de perdoar pecado. O seu nome só está escrito no livro da vida porque ele tem poder de perdoar pecado. Você só vai entrar nos céus quando a trombeta soar porque ele tem poder de perdoar pecado. Por causa do poder de perdoar pecado, ele te tirou do chaco de lodo, te tirou do lamaçal do pecado, firmou os seus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico nos seus lábios, te encheu da presença do Espírito Santo de Deus, porque ele tem poder de perdoar pecado. Só quem tem um pecado perdoado, só quem teve o pecado perdoado, adore a ele, glorifica a ele nessa noite. Sabe por que é que você tem a alegria da salvação? É porque ele tem poder de perdoar pecado. Aí Satanás olha para você e quer lembrar você do seu passado, quer lembrar você daquilo que você fez. Aí você pode olhar para ele e falar assim: tudo bem que eu pequei, mas ele tem poder de perdoar pecado. Tudo bem que a minha vida não era perfeita, mas o meu pecado foi perdoado, porque se andarmos na luz, como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é aquele que nos purifica de todo pecado. Não adianta ser curado da enfermidade, mas não ter o pecado perdoado. Não adianta vivenciar libertação emocional e psicológica, mas não ter o pecado perdoado. Não adianta vivenciar milagre, mas não ter o pecado perdoado. Ele acalma a tempestade, sim. Ele cura enfermidade, sim. Ele liberta, sim. Porém, mais do que isso, ele perdoa pecado. Ele perdoa pecado. Ele perdoa pecado. Esta é a mensagem que a igreja precisa anunciar, que a igreja precisa pregar. O Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, e só quem foi perdoado sinta a alegria da salvação. Sinta a alegria da salvação. Sinta o gozo na alma, sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe por que é que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? É porque o seu pecado foi perdoado. Você é nova criatura porque o seu pecado foi perdoado. O seu pecado foi lançado no mar do esquecimento, porque ele tem na terra poder de perdoar pecado, e só quem teve o pecado perdoado adora, engrandeça, exalta e glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele nessa noite. O culto vai se encerrar, o domingo vai se encerrar, e você vai começar a semana, vai começar a segunda-feira, tendo a certeza que você adora a um Jesus que é verdadeiro. Você não
não adora um Jesus de madeira, você não adora um Jesus de metal, você não adora um Jesus de gesso, você adora um Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Você adora um Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Você adora um Jesus que tem olhos e vê. Você adora um Jesus que tem boca e fala. Um Jesus que tem ouvidos e te ouve. Um Jesus que tem mãos e trabalha. Um Jesus que tem pés e caminha no meio da igreja. Glorifica a Ele, porque Ele tem todo o poder nos céus e também na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus?